Graça e paz, amados irmãos. Este aqui é o programa Conversa com o Pastor e eu sou o pastor Mário Baio. Também nós temos a oportunidade, de toda segunda-feira transmitir aos amados o programa Conversa com o Pastor, sempre trazendo temas relacionados à palavra de Deus, a missões, a obra missionária, a temas da atualidade. Então eu quero realmente agradecer a você que está acompanhando essa transmissão através aqui do YouTube, do canal Conversa com o Pastor. E hoje nós vamos tratar de um tema muito especial, um tema relacionado à palavra de Deus, à pureza da palavra de Deus, que é falando sobre os textos tradicionais, a importância dos textos tradicionais, para uma boa concepção da igreja. E hoje eu tenho o privilégio, irmãos, de dividir a tela nesse Conversa com o Pastor com o irmão Hélio Menezes, lá da Paraíba. Boa noite, irmão, tudo bem? Boa noite, pastor. Tudo bem, graças a Deus. Tudo bom. Irmão, pode tomar seu chá, seu guaraná, fica tranquilo aqui. É um privilégio ter o irmão conosco, O irmão que é lá de João Pessoa, na Paraíba. E lembrando a todos que participam conosco que a conversa é comigo, com o irmão Hélio também e com os irmãos que estão participando aqui conosco da Conversa com o Pastor e já se fazem presente aqui num bom grupo aqui conosco, nessa noite. Vários irmãos aqui de várias igrejas participando conosco. Eu vou até colocar aqui já alguns comentários, Nós temos aqui o pastor Marcos, aí trabalhando no Marcos Antônio, no Seridó Paraibano. Ele diz aqui, que Deus dê muita sabedoria ao irmão Hélio, vamos estar aqui acompanhando, o irmão William Santos também traz uma boa noite ao irmão Hélio e a todos que estão acompanhando, já mencionei para o irmão Hélio, pastor Anísio, que é da Igreja Batista Bíblica Fundamentalista em Soledade, na Paraíba, que é pastor do irmão Hélio de Menezes, está acompanhando aqui também. Amém, pastor, muito obrigado. Deus abençoe. Também o irmão Carlos Silva acompanhando conosco aqui, mandando o seu boa noite a todos. Vá participando, meus queridos, Vai participando, mandando as suas perguntas para o irmão Hélio também. Esse programa ele é ao vivo, mas também ele vai ficar gravado depois na internet. Para você que está acompanhando este programa, conhecendo a gente pela primeira vez, convido você a se inscrever aqui no nosso canal. Sempre temos tido a oportunidade de toda segunda-feira trazer um tema relevante da palavra de Deus. Hoje a gente até ficou muito feliz, chegamos a 400 inscritos, em um programa que começou há pouco tempo e que realmente Deus tem dado oportunidades maravilhosas. Bom, voltando aqui com o irmão Hélio, irmão Hélio, quero desde já agradecer a presença do irmão. E o nosso interesse, hoje à noite, é falar um pouco sobre os textos tradicionais, da palavra de Deus, os erros em versões modernas da palavra de Deus. Mas antes, irmão, de nós entrarmos propriamente nesse assunto, eu queria que o irmão pudesse se apresentar para os irmãos, dizer quem é o irmão Hélio, como que o irmão Hélio conheceu Jesus. E também, irmão, que o irmão fizesse para nós assim colocasse um pouco para nós do interesse inicial do irmão pela palavra de Deus, especificamente nessa questão dos textos tradicionais, como que o irmão se despertou na obra de Deus para esse trabalho específico e aquilo que levou o irmão na direção desse trabalho. Boa noite, pastor. Primeiro quero agradecer o honroso convite, fico muito feliz e honrado, viu? E eu fui criado num catolicismo muito estrito. Minha mãe não ia à missa, mas não me deixava ficar em casa um domingo. Tinha que ir à missa e eu acreditava na existência de Deus e tinha muito temor a Deus. Tinha muito medo de desagradar meu Deus. Depois vai crescendo, vai começando a abrir os olhos e algumas coisas que chegaram ao meu conhecimento na área moral de alguns padres lá na cidade de Campina Grande, onde eu morava, me causaram uma desilusão terrível. E estava já entrando no ensino, chamava ginásio.
já com 12, 13 anos. Então, vendo a história da devassidão de alguns papas, tanta coisa que não adianta a gente falar agora, coisas negras do catolicismo através dos séculos, perseguições, mortes, cobiça e tudo. Então, eu me revoltei não só contra a Igreja Católica, mas contra Deus. Pensei em ser ateu, julguei ser ateu. Foi meu pai morreu num acidente. A única coisa que eu fiquei usando dele era um relógio muito bom, um relógio suíço, e me levaram para uma pescaria. Eu devia ter 13, 14 anos, no máximo 15, e é uma pescaria de 2 dias num açude muito bonito lá, deserto, Buqueirão. Na volta, era um bando de homens, a gente vinha numa carroceria de um caminhão, às 3, 4 horas da manhã, para chegar e começar o trabalho na segunda-feira. E todo mundo ali meio embriagado, dormindo, e eu fiquei observando a beleza da Via Láctea, do firmamento. E não havia luz elétrica num raio de 30 quilômetros. Nós, na cidade, não sabemos como o céu é bonito quando não tem luz, viu? Verdade, eu já tive a oportunidade de ver. Não é? É lindo. E eu chorei ali arrependido. E não foi minha conversão, mas eu implorei: Deus, me perdoe, eu sei que o Senhor existe, não é o Deus da Igreja Católica. E eu lhe imploro que se revele a mim através de alguma pessoa em minha vida. Depois casei, minha esposa era espírita, a avó dela era uma das médiuns mais conhecidas aqui em João Pessoa. Ela não queria nem saber de chamar protestantismo, mas perdemos um filho, um dia ou 2 depois que nasceu, e antes o médico tinha dito que eu tinha que escolher para perder só um dos 2. E aquilo foi me pressionando muito, pastor. E quando foi a primeira pessoa que eu vi enterro foi do meu filho. E vendo aquele corpo, eu disse, mais uma vez eu me afastei do ateísmo. Não vai virar somente estrume, comida para vermes. E mais uma vez eu implorei: Deus, me mostra quem tu és, o Deus verdadeiro. Depois minha esposa foi ter um problema muito sério de saúde, que havia risco de vida nos rins, e procurou ajuda no centro espírita, que fazia uma cirurgia por teletransporte. Mas, como Deus é, naquele dia a gente ficou lendo a Bíblia e ela só caía nesses versículos que condenava o espiritismo. E tinha uma Bíblia dada pela minha avó, ninguém nunca abria. Mas ela começou a abrir, abrindo outra Bíblia, e era quando viu como Deus condenava o espiritismo. Ela disse: eu prefiro morrer servindo a Deus do que viver afastada de Deus. Então oramos, saiu aquela presença opressora, e mais adiante conhecemos um missionário americano, Charles Smith, e ele me evangelizou 26 sábados, à tarde do sábado todinho. Eu era muito rebelde e preparava a semana. Comecei a ler a Bíblia. Todo mundo dizia que a Bíblia era cheia de erro, eu procurei e não achei nenhum. Achei em mim, muitos. E um dia recebi Cristo em 1974. Amém. Então, desde aí, minha alegria é procurar. Não podemos nunca retribuir o que Deus fez por nós, mas nos esforçamos para agradá-lo e não para desagradá-lo. Amém. Glória a Deus. Vamos por parte pequena, né? Exato. Deus é maravilhoso, né, irmão? Ele se mostra, né? E essa frase do irmão realmente ela sintetiza bastante, né? De que o irmão leu a Bíblia e não achou erro na Bíblia, mas achou no irmão, né? Foi. Geralmente quem busca na palavra de Deus é isso mesmo que ele descobre, né? Ele não tem erro na palavra, mas tem erro em cada um de nós também. Bom, irmão, e conforme foi passando o tempo, né, o irmão, né, chegando na igreja, enfim, se converteu, o que é especificamente, né, dentro das nossas igrejas, obviamente, tem vários ministérios, né, a gente
né? Pelo menos aqui no estado de São Paulo, tem irmãos que se dedicam ao trabalho com crianças, tem missões que vão se preparar no seminário bíblico para serem missionários, pastores, né? Outros irmãos se envolvem na música. Especificamente, o que levou o irmão a ser chamado a essa defesa da palavra de Deus, essa defesa da sã doutrina, em especial dos textos bíblicos, né? O que levou o irmão a isso? Pastor, quando Deus me salvou, eu ainda morava em João Pessoa, mas fiz um concurso, eu era engenheiro na época, hoje eu trabalhei mais com computação depois. Eu fiz um concurso, fui ser professor da Universidade Federal da Paraíba, em Campina Grande. E convidei o missionário aqui que me levou a Cristo para fazer cultos na minha casa. E aquele trabalho foi crescendo, convidava um vizinho, convidava um aluno, convidava um colega de trabalho, e foi crescendo. A casa não era grande no total, mas a sala, não sei porquê, a sala era metade da área da casa. E chegou a dar 60 pessoas sentadas e mais algumas em pé. A igreja começou, seria minha casa, Deus me deu a honra de começar aquele trabalho lá em casa. E sempre me colocou, já com 2 meses, 3 de convertido, eu lia muito, lia várias horas por dia, me dava livros bons, ele foi me ensinando e colocou para ensinar na escola dominical. E o professor é quem mais aprende. Quando a gente tem que dar uma aula de 1 hora, a gente estuda 20 horas para dar aquela aula de 1 hora. Verdade. Então, fui aprendendo. Depois, por razões assim, profissionais, fui fazer um curso no Canadá por 4 anos. Deus me deu... O curso, o principal não foi a parte técnica, mas eu fiquei numa igreja, era a primeira igreja batista de Waterloo. E o pastor, eu considero um dos homens mais competentes na Bíblia, do que eu já ouvi falar, Robert Redding. E ele me tomou pela mão como se fosse Eliseu e foi me ensinando, e para mim foi como um seminário. Mas eu sempre fui de procurar ficar na retaguarda e assessorando. Nunca disputei cargo de liderança e me contentava na minha igreja, no meu trabalho, na minha família. Meu caminho, o carro só conhecia esses 3 caminhos. Depois, por força de outras circunstâncias, tive que sair da cidade e cheguei aqui, em outras igrejas, que eu não me dava 100% bem, mas tinha um dos missionários, eu me dava bem com ele, o missionário Walter Gordon. Mas eu não tinha cargo na igreja. E eu não gosto de ficar parado. Uhum. Então, ele me coloquei à disposição, começou um instituto bíblico aqui, eu ensinei em 3 institutos bíblicos, um era ligado à Palavra da Vida, em Recife, o outro foi na igreja de Campina Grande, outro foi aqui, e por outros problemas, algumas perseguições, né? Eu me orgulho das balas que eu levei no exército de Jesus Cristo. Nunca faço por menos o que Deus não faz, né? Então, quando alguns caminhos se fecharam, eu acho que quando se fecha um caminho, Deus abre uma janela. Se fechar a janela, tem um buraquinho bem pequenininho que ele passa apertado, mas sempre tem uma saída. Então, comecei o que eu tinha aprendido, ensinava no âmbito da escola dominical, comecei um site sem muitas pretensões. Eu talvez só tenha feito 10% dos artigos e livros que estão lá. Mas eu não gosto muito de contar, mas de vez em quando o Google manda uma estatística, parece que tem em torno de 3 mil artigos e livros. 90% são artigos de outras pessoas, que eu garimpo e seleciono ou traduzo. Então, assim começou o site Sola Escritura e Deus tem abençoado. Amém. Tá bom. Enfim, inclusive, né, a gente depois vai falar um pouco mais sobre o site, né, mas foi até uma bênção. Quando eu conversava com o pastor Marcos, que está acompanhando a gente aqui na transmissão,
E o pastor Marcos, ele é quase um assessor meu, viu, o irmão Hélio? E ele falou assim, olha, né, eu queria um dia que o irmão entrevistasse o irmão Hélio, tava aqui conosco, tudo. Aí quando ele falou do irmão, eu fiquei muito feliz, porque na verdade, irmão, né, eu conheci o irmão realmente de nome, né, e ele, quando ele mencionou do irmão, que tinha o contato do irmão, eu falei, nossa, que benção, justamente porque, né, nós sempre cremos aqui na nossa igreja, enfim, no nosso grupo, aqui na nossa região, nós sempre cremos, né, nos textos recéptos, nos textos tradicionais, né, e o site do irmão, o Sola Scripta, que está aí na tela, realmente é um site fundamental, né, na língua portuguesa para esse caminho. Né? Eu considero, irmão, o melhor site realmente de artigos do texto tradicional que defende, porque como eu conversei com o pastor Rui, né, há tempos atrás, pastor Rui Dias, aliás, um abraço, né, um grande irmão, um amigo muito precioso, né, para defender o erro das Bíblias modernas, que já nós vamos falar um pouco sobre ela, tem muita coisa. Né? Agora, pelo texto tradicional, é muito pouca coisa que nós temos, e dentro destas coisas que nós temos, o site Sola Scripta, ele realmente é muito importante, né? E eu cresci vendo, né, espiritualmente o site, lendo os artigos do site, né, tirando, né, artigos ali, estudos para meu próprio aprendizado, até mesmo passando na escola dominical, nas igrejas, nas 2 igrejas às quais eu tive a oportunidade de pastorear. E realmente, irmão, o site é uma grande bênção, né? E fica aí para os irmãos abertos. Depois nós vamos falar um pouco mais sobre o site, né? Mas fica aí o nosso agradecimento, irmão Hélio, pelo site, né? Que é realmente muito especial para nós aqui. Bom, antes de nós darmos continuidade, irmão Hélio, deixa eu só reconhecer, mas tem muita gente acompanhando, mas muita gente. Eu quero agradecer o pessoal que sempre tem acompanhado o nosso programa, sempre tem trazido aqui para nós, né, a sua contribuição. Eu faço questão de reconhecer os irmãos, né? O John Lennon diz aqui, ó, boa noite aos queridos irmãos em Cristo Jesus. O irmão Jean, da Igreja Batista Bíblica Fundamentalista de Soledade, também está conosco acompanhando. O Daniel Eugênio diz aqui, ó, boa noite, irmãos. Daniel, Igreja Batista Bíblica Vila Basílio Machado, do pastor Luiz Malta, aqui de São Paulo. Deus abençoe, irmão. Né, pastor Jaime Brito, aqui de Limeira, em São Paulo, também manda boa noite para nós, boa noite para o irmão Hélio. Né, o irmão William, de Soledade, também manda o seu boa noite. Né, o Enoque manda também o seu boa noite a cada um de nós. Né. A Sara Menezes manda aí o seu boa noite, né, a todos os irmãos em Cristo. Né. Sara Menezes é familiar, irmão? Do senhor? Não entendi. Sara Menezes? Sara Menezes é familiar do irmão? Não acho que é a Sara lá da igreja de fundamentalista. É a igreja de Solidade. Uhum. A foto dela tá aqui, né? Enfim, mas ela manda boa. Depois você não fala, Sara, de onde você é. Somos somente irmãos em Cristo. Ah, tá. Eu achei que era filha do irmão. Tá. Mas tudo bem. A minha mãe está conosco aqui também, mandando boa noite. O irmão José Vieira, de Crateús, do Ceará, acompanhando a gente também. A irmã Wanda manda boa noite. Pastor Luiz Malta também aqui conosco. Boa noite, pastor. Deus abençoe. O pastor Anísio manda aqui também boa noite para a irmã Wanda, né? Enfim, pessoal... sempre participando, aí um vai comentando com o outro, vai mandando. O pastor Anísio manda uma boa noite para Sara, né? O irmão William, né, também manda uma boa noite para a Wanda. O pessoal se congratulando aqui, se confraternizando na nossa live. Bem, glória a Deus, né? O irmão Rogério, da Igreja Batista Emanuel de Jundiaí, aqui em São Paulo, né? Deus abençoe. José Almeida, né? Deus abençoe também. Falamos nele, está aqui o nosso irmão, o pastor Rui Dias, né? Da Primeira Igreja Batista de Governador Celso Ramos,
da Convenção Batista Brasileira, lá de Santa Catarina conosco. Deus abençoe, meu irmão. O irmão é muito precioso, tem um canal muito especial também no YouTube, né? Procure lá, Pastor Rui Dias, muito precioso, né? Enfim, pessoal mandando boa noite aqui. Pastor Jaime diz aqui: eu tenho um testemunho sobre esse site desse irmão. Eu aprendi a amar o texto Receptos através dos excelentes artigos. Esqueci muito nisso. Obrigado, irmão. Amém. A Maria Ribeiro também manda o seu boa noite. Enfim, pessoal, né, mandando aqui o seu boa noite. Vai mandando o seu boa noite, vai participando conosco aqui, né, dessa live, dessa transmissão. Aproveita também, pessoal, né, se inscreve aí no nosso canal. Sempre temos tido a oportunidade de trazer temas relevantes da palavra de Deus para os amados. Bom, o irmão Hélio, dentro de tudo que o irmão tem vivenciado, tem estudado, eu queria que o irmão falasse um pouco sobre essas Bíblias modernas, né? Porque, obviamente, né, o pessoal faz várias propagandas, né, destas Bíblias. Primeiro eles dizem, não, as Bíblias modernas, os textos modernos, eles são mais, né, são mais compreensíveis, né? Algo que realmente não corresponde à verdade, né? Aí utilizam uma nova forma, né, que é o texto crítico, cheio de erros, enfim, e vendem, né? E realmente isso está tomando vulto. Muitas igrejas, para não dizer talvez a maioria esmagadora das igrejas dos nossos dias, elas adotaram estas Bíblias modernas baseadas no texto crítico. Mas o que o irmão poderia dizer para os irmãos que estão acompanhando a nossa live sobre estes textos, pastor, sobre estas Bíblias modernas? Uma coisa mais básica é que o mais importante não é a facilidade de ler, viu? O mais importante não é nem o método de tradução, é a fonte que vai ser traduzida. Vou dar um exemplo. Eu sou um tradutor juramentado. No cartório, posso traduzir diplomas, posso traduzir contratos entre grandes empresas. Mas se me dão um documento falsificado, eu vou traduzir o documento falsificado. Então, se é uma fórmula de um remédio e troca, em vez de botar 1 grama, bota 1 quilo, em vez de botar 1 quilo, bota 1 grama, aquele remédio vai matar a gente. Está bem traduzido, pode ser estético, pode ser uma oratória muito boa, mas se a fórmula do remédio está errada, não adianta a beleza. Então, a coisa principal é de onde é o texto base. Então, nós temos 2 textos básicos. O texto tradicional. O passado, antes da invenção da imprensa, é um pouco complicado da gente reconstituir. Haviam as inquisições, matavam aldeias, matavam igrejas completas e destruíam os livros. A gente não pode reconstituir bem. Mas depois que Gutenberg inventou a imprensa de tipos móveis e temos livros impressos, que é como um carimbo, então nós reconstituímos muito melhor a história. Então o que a história mostra é que depois que Deus providenciou a invenção da imprensa e providenciou que a Bíblia fosse impressa e providenciou a reforma, nem tudo a reforma foi bom, muita coisa da Igreja Católica, infelizmente, se infiltrou, mas ela trouxe uma liberdade da escravidão a Roma. Isso não podemos negar, né? Então, depois da Bíblia de Tyndale, da Bíblia, a primeira foi de Lutero, em 1522, a de Tyndale, em 1526, todas as Bíblias, em todas as igrejas, em todos os países, em todos os idiomas, era somente uma Bíblia que era do texto tradicional, o texto Receptos. Ora, Deus prometeu que em vários versículos passaria o céu e a terra e não passaria um tio da lei. Então ele prometeu uma preservação perfeita. Então, essas pessoas que trazem o texto tradicional, eu pergunto, onde é que estava, aliás, que traz o texto crítico,
Eu pergunto, onde estavam as Bíblias do texto crítico no ano 1600? Não havia. 1700? Não havia. 1800? Não havia. Começou a primeira a aparecer em 1881. Eu aprendi uma coisa, pastor. Nem tudo que é velho é bom. Mas tudo na área cristã, tudo que acaba de surgir, nunca houve, acaba de surgir, não presta para nada. Então, se nós passamos 350 anos, não havia uma igreja na face da terra que usasse texto baseado nos sinaíticos e no Vaticano. Então, isso já é uma prova por si só. Eu não vou vasculhar e fazer provas científicas, nem gastar minha vida com coisas históricas. Eu parto da Bíblia, não existe nada para mim além da Bíblia. A Bíblia diz que Deus preservou a sua palavra e a preservação é de forma perfeita. Duas coisas diferentes não são iguais. E há diferenças. Por exemplo, aqui eu fiz faz tempo e distribuí de graça, com muito esforço financeiro, um livro que era NVI, que era brasileira, barra NIV, americana, barra TC, porque continuamos com as Bíblias tradicionais, que era Almeida Fiel, Almeida Revista Corrigida, que eu não ataco, ainda tem alguma coisa errada, mas eu não gosto de atacar. E hoje temos a Bíblia King James 1611 da BB Books, que é bem traduzida. Então, por que continuamos com essas Bíblias? Então, esse livro foi mostrando, então eu mostro aqui 1602 versículos. Se cada versículo tiver errado 3 palavras, seriam quase 5.000 palavras adulteradas nas Bíblias modernas. Adulteradas ou por maldade, traição do tradutor, ou porque o texto tinha já adulteração. Então, não há meio termo, pastor. Ou é perfeito ou é imperfeito. E nós estamos num século de acomodações, mas na palavra de Deus não tem acomodação. Eu faço um exemplo. Né? Disse, não, mas só erra um pouquinho. Ele disse, olha, você gostaria de deixar sua filha sob guardiões, se só molestar sua filha uma vez por ano? De maneira nenhuma. Se fizesse uma vez, eu tirava de lá. Então, por que a palavra de Deus nós vamos pegar uma coisa que sabemos que tem um erro, se tem outra que não tem erro? Quanto mais umas Bíblias que têm acima de 5.000 palavras deturpadas. Né? Então, o ponto de partida é esse. Deus preservou de forma perfeita, só há uma coisa perfeita, não há, se outra for... o que é máximo é isso, é o que é maior do que todos. Então, a Bíblia perfeita de Deus é maior do que as que tem 10.000 erros, que tem 1.000 erros, do que tem um erro. Nós temos que ficar com aquilo que não tem nenhum erro, que foi sempre usado por Deus. Agora, irmão, imagina se um piloto de avião, né, ele está aqui em Ribeirão Preto, né, e ele fizesse o seu plano de voo para chegar em João Pessoa. Agora, você imagina se ao invés de colocar uma rota de 15 graus a leste, ele colocasse 14. Aonde que ele ia chegar? Ele não ia chegar no destino. É a mesma coisa da tradução bíblica. Então, ou ele ia cair sem ar, sem combustível no Oceano Atlântico, ou ao invés de João Pessoa, ele ia chegar lá em Fortaleza. Então, gente, não dá pra gente admitir uma versão que falta textos bíblicos, que omitem textos bíblicos, né? Versões que traduzem textos de forma diferente, que mudam o sentido do original. Ah, pastor, mas é um pouquinho, são pequenos versículos. Não, né? É o que eu disse, um errinho, ele leva um erro macro.
Sendo que nós já temos a palavra de Deus, como diz aqui o irmão Rogério, que ele diz aqui, ó, a Bíblia diz que toda a Escritura é divinamente inspirada, ai daquele que deturpar. Então, Amém. eu creio. Amém. Eu creio que toda a Bíblia é divinamente inspirada. Né? Não é toda vírgula, toda palavra que foi colocada por Deus ali, ela é divinamente inspirada. Então, quem somos nós para tirarmos textos? Né? Quem somos nós para deturparmos textos? Né? E surgiu esse texto, né? Inclusive o pastor Rui está acompanhando aqui, mas surgiu esse texto de uma forma, né, nebulosa, né, que, enfim, surgiu por conta da alta crítica que estava varrendo a Europa ali no final do século XIX, XX, e isso tomou um vulto e, enfim, e hoje nós temos, né, as Bíblias aí que são comercializadas, que tem realmente faltando partes, acrescentando coisas, traduzindo, enfim, né, e são realmente bem complicadas, né. Então, sobre isso, irmão Hélio, o que o irmão poderia dizer assim dessas Bíblias em português que nós temos hoje, de alguns textos? O irmão gostaria de dizer? Aliás, eu fico feliz, irmão, de rever esse livro. Eu tenho ele aqui na nossa biblioteca também. É um livro muito precioso. Sim, é algum versículo específico, é? Isso, irmão. Posso citar para nós alguns, né? Deixa-me ver agora, se eu acho aqui, deixa eu ver. 2 Timóteo 3,16, por exemplo. Vou localizar aqui. 2 Timóteo. Não está nessa lista aqui, mas deixa eu ver se eu localizo aqui, viu? Aqui. Vamos falando que eu vou ver se localiza. Vamos fazer assim, então enquanto o irmão está localizando, deixa eu reconhecer o pessoal que está conosco aqui. Tá certo. Tá acompanhando conosco. Bom, meu pai está acompanhando aqui conosco, né? Manda uma boa noite aqui para nós também, né? O irmão Rogério, ele diz aqui, ó, fico triste quando vejo em igrejas irmãos usando essas traduções baratas. Temos que lutar em nossas igrejas para que cada irmão de nossa igreja use a tradução do texto recebido, né? Faz a diferença. A irmã Sara diz aqui, né? Não somos irmãos em Cristo, né? Sobre o sobrenome, né? E também o pessoal acompanhando aqui conosco, né? A Sara cumprimenta o pastor Anísio, que está conosco aqui também, né? 2 Timóteo, pastor, capítulo 2... Não, é 1 Timóteo 3,16. 1 Timóteo 3,16. Dando um exemplo, né? As Bíblias fiéis, tanto a ACF como a Revista Corrigida, embora tenha algumas falhadinhas hoje, no início, na virada de 1900 e pouco, a Revista Corrigida era muito boa. Depois foram entrando algumas influências do texto escrito, mas não gosto de combater a Almeida Corrigida, porque foi por ela que eu me converti. Se não houvesse a CF, nem a BKJ, era o que nós tínhamos. Bom, as Bíblias fiéis basicamente dizem, e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. É um dos versículos mais fortes. Eu coloquei há 2 dias 28 versículos muito fortes que afirmam a divindade de Cristo, porque se diz, Deus se manifestou em carne. Nós entendemos, todo mundo que tiver 2 neurônios na cabeça, ou pode ser o descrente, budista, sabe que ele está falando que esse Deus se manifestou em carne é o nosso Salvador Jesus Cristo. Mas as Bíblias do texto crítico omitem isso e dizem mais ou menos assim, todas elas, nós devemos ter 3 Bíblias boas no Brasil, 3 traduções boas e talvez 300 corrompidas. Cada uma sai com alguma novidade, tem algumas coisas boas, mas
partem do texto errado. É como meu diploma é de um curso, digamos, engenharia, e o tradutor bota que eu sou astronauta, ou bota que eu sou médico. Se me botar para operar a gente, eu vou matar. O erro foi do diploma errado, que ele traduziu bem de uma fonte falsificada, o resultado sempre é falsificado. Não há tradutor que corrija uma fonte errada. Então as Bíblias erradas dizem, evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Ora, todos os homens de João Pessoa que eu conheço, ou do Brasil, ou do mundo, estão manifestados em carne. Não conheço nenhum que seja de vidro, nem que seja invisível, e que tenha aqui na terra e não tenha corpo. Não há ninguém com massa ou com peso zero. Todos estão. Meu cachorro, pastor, está manifestado em carne. Há 1 hora atrás eu vi meu cachorro. Então isso aqui não prova a divindade de Jesus Cristo, porque está dizendo uma coisa que todos os seres criados do mundo, com vida, com carne, têm essa propriedade de ter carne. Então, exatamente. Só hoje à tarde e ontem, eu vi 28 versículos, desses 28, 20 são tão fortes quanto esse. Então não podemos usar uma Bíblia que enfraquece a divindade de Jesus Cristo. Podia abordar mais umas 10 coisas importantes. A divindade de Jesus Cristo, a sua morte expiatória, a perseveração da salvação. Então, mas um aspecto muito crucial é a divindade de Jesus Cristo. Uma Bíblia que omita isso, uma vez, não merece estar na estante de um crente. Exatamente. Uma Bíblia... Eu peguei... Sim, não, eu só peguei a referência aqui da NAA, né, Nova Almeida Atualizada, que fala, né, ó, sem dúvida grande, não precisa da Bíblia, aquele que foi manifestado na carne, né? É o que o irmão disse, né? Aquele. Eu fui manifestado na carne, o irmão, o pessoal que está acompanhando aqui, a não ser que tenhamos algum espírito compartilhando a live ou nos assistindo, né? Mas eu creio que todos vocês que estão acompanhando, né, foram manifestos na carne, né? Então, e eu vi, enquanto o irmão dizia aqui, eu vi vários outros termos, outras traduções que também tinham essa mesma ideia. Fora também que alguns assim, ó, não há dúvida, outros dizem sem dúvida, mas o texto diz aqui da ACF, e sem dúvida alguma. Né? Então, né, não deve haver nenhuma dúvida que realmente né, Deus se manifestou em carne. Então, realmente, né? Mas aí o pessoal pode falar assim, né, pastor, mas está implícito, né? Mas no original tá claro, tá citado o nome de quem se manifestou, ainda que possa não estar implícito, né, pastor? Ainda que possa não estar nominado por algumas outras algumas outras questões também, né? O irmão teria alguma outra questão mais séria, né, eu posso citar um fato triste e engraçado também. Viu? Havia um missionário jovem, eu estava presente, gosto muito dele, ele se retirou do campo, voltou aos Estados Unidos, mas era um homem de um coração maravilhoso, amoroso, sincero. Ele preparou a missão, o sermão, usando a King James. No Brasil, o enganado disseram que a Bíblia melhor do Brasil era atualizada. Então ele preparou o sermão e leu Atos 8:36. Aliás, não foi... Onde é aquele versículo que diz... É a conversão de Paulo, eu nem estou com ele preparado aqui, viu? Em Atos, onde dura para ti recalcitrar contra os aguilhões. Isso, é Atos 6, não é? Acho que é. Deixa eu ver se eu acho aqui.
A gente acha aqui também. Atos 9. Atos 9, perdão. Atos 9, viu? A Bíblia, Isso, todas as Atos Bíblias... 8 depois da conversão de Estevão, exatamente. Viu? Atos 9, de 5b a 6a. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Pois é, pastor, todos os manuscritos, todas as Bíblias do texto crítico, estipam essa parte toda que foi lida. Uhum. Então, isso é um reconhecimento que Cristo é o Senhor. Mas aí diz, não, mas um pouco mais adiante, um pouco antes, tem essa verdade. Mas se tiver 10 vezes, eu não quero que tire e fique só a 9ª. Porque depois vai e tira, fica só 8. Aqui tira 3 vezes, tem a ocorrência de chamar de Senhor. E nós não devemos fazer por menos, porque, olha, é como se eu vou no ônibus e com minha esposa, e uma pessoa vai e faz uma carícia só no cabelo. Rapaz, se for só no cabelo, eu vou deixar. No outro dia ele vai avançar mais, é melhor te enfrentar logo, não deixar passar a faca e tirar o primeiro pedaço. Porque depois não podemos parar isso. Nossa geração, depois vem nossos filhos, depois vem nossos netos. Por isso estão aparecendo umas Bíblias aí, irreverentes, que chamam Jesus, o moleque Jesus. O senhor sabe que tem Bíblias que são quase, são pornográficas. Usam palavras de baixo calão, que não podiam, na época da criança, não podia ser pronunciado em casa. Então, coloco na boca de Jesus Cristo palavras indecorosas e outras. Por quê? Porque nossos avós não tomaram a posição. Essa posição era para ter sido tomada logo no início do século XX. E aqui Mas alguma coisa, eu estou devagando um pouco assim, nós temos uma certa culpa. Porque nós tínhamos a Bíblia de Almeida e aquilo ficou obsoleto, ou alguma coisa que era usada em Portugal. E eu lia a revista corrigida, aqui e acolá, eu tenho curso universitário, tenho tudo, mas aqui e acolá eu precisava procurar no dicionário. E vi uma palavra, meu dicionário era um dicionário pobre, era enxúndia. Não sei aí se todo mundo conhece. Mas ninguém do meu conhecimento, na universidade, os professores, eu perguntava o que é enxúndia, nem achava no dicionário de Aurélio. Depois, no matadouro de animais, foi que eu descobri que era um tipo de gordura específica que o boi tem, o porco, o carneiro, é uma gordura que fica em cima do rins. Aí a Bíblia de Almeida falava enxúndia. Por que nós não atualizamos antes para chamar gordura? Não é pecado se uma palavra deixou de ser usada, não tem mais o mesmo sentido, nós trocarmos pela palavra exatamente correta. Não é pecado, mas nós ficamos muito tempo com a revista corrigida, quase que difícil de compreender, porque não tinha muito estudo. Aí deu margem aos inimigos fazerem uma Bíblia de linguagem mais fácil, mas que junto com isso trazia o veneno da corrupção doutrinária. Então nós não devíamos ter cedido espaço. A reação para produzir a Bíblia fiel devia ter sido nos anos 1950, no máximo. Talvez não tivesse o mal engraçado com tanta força. Desculpe se eu mudei do assunto. Não, mas é isso, né? E aconteceu que nessa virada do século XIX para o XX, né, surgiu esse texto crítico, foi aclamado em algumas universidades, junto com isso veio o movimento modernista, né? E calharam de querer usar esse texto. Mas é interessante, o irmão Hélio. Eu até, quando conversei com o pastor Rui, eu citei aquele texto em João,
né? E assim, me veio agora na cabeça, mas aquele texto de João que fala sobre a cura lá do tanque de Betesda, né? Sim. Poxa vida, ali ele omite, né, aquela aparição do anjo, né? Mas é interessante, o texto crítico ele omite a aparição do anjo, né? Eu tô tentando achar o texto aqui, né? A gente vai pegando uma idade, a cabecinha nossa vai dando uma falhada, né, mano? Né? Mas Eu não lembro. Eu só lembro que é em João. Isso, o pessoal daqui a pouco eles transmitem para nós aqui, né? Exemplificamente aonde que está aquele texto do tanque de Betesda. Mas ali ali é uma coisa tão clara que o pessoal que utiliza as versões baseadas ali no texto no texto crítico, eles precisam acrescentar a parte do texto recebido para fazer sentido, né? Então é uma coisa bem estranha, né? João 5:2, né? E veja, ó, então aqui nós temos, né? A parte, versículo 4. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ele descia depois do movimento da água sarava de toda a enfermidade que tivesse. Essa é a versão Almeida Fiel, né? Em versões do texto crítico, ou eles omitem essa parte, tá bem? Ou eles omitem essa parte, ou eles colocam entre colchetes. Mas agora eu pergunto, irmão Hélio, o que o paralítico estava fazendo ali se nada acontecia, né? Pois é. Ele estava ali tomando um banho de sol ali no tanque? Não faz sentido nenhum, né? Não faz sentido nenhum, né? Afora outros textos, tem a coma joanina também, enfim, que é um dos maiores absurdos, né, que se omite da palavra, um dos maiores crimes, né, aliás, que se omitem da palavra de Deus, enfim, né? O pessoal participando aqui conosco também, né? O Rogério diz aqui, a pessoa que quer o melhor perfume, a melhor comida, a melhor roupa, por que não querem a melhor tradução? Que o Espírito Santo possa trabalhar em corações para que cada salvo queira o melhor da palavra, né? Pessoal participando aqui, pastor Anísio diz aqui, né, quem usa Bíblias do texto crítico são sócios do primeiro falsificador da palavra de Deus. Quem aceita Bíblias falsas em seu púlpito não deve gozar da comunhão das igrejas fiéis. Eu concordo, né? O pastor Jaime diz aqui, com certeza a divindade de Cristo é doutrina fundamental, né? E tem sido tirado, né? O irmão já fala aqui, Apocalipse 1:11 foi o primeiro texto que li desde que foi mutilado pelos traidutores, né? O pastor Anísio diz aqui, a Bíblia Sagrada preservada nos textos bíblicos tradicionais, masoréticos e receptos é a verdadeira palavra de Deus, logo só aceitamos como legítimas cópias da Bíblia do texto tradicional, né? O Daniel diz aqui, outro texto clássico é a resposta de Filipe ao etíope em Atos 8, né? Verdade, irmão, né? E também o pastor Jaime diz aqui, ó, sem contar as contradições, certa vez um irmão me disse que a trinitariana era a melhor, mas para o filho dele comprou a Bíblia na linguagem de hoje, para o menino entender melhor, né? Ele come alimento sólido e dá veneno pro filho. Aí não, né? Realmente é complicado, né? Bom, a gente apontou alguns dessas contradições, né? Obviamente o nosso tempo é curto, né, irmão Hélio? Mas nós vamos recomendar aos irmãos aqui que, se você não conhece, ainda não teve a oportunidade de conhecer, o site do irmão Hélio, né? Tá aqui, é o Sola Scriptura, né? Sola Scriptura ele é _tt.org, né, pastor? E tem várias, se você adentrar lá, ele é um site bem
né? Ele é bem simples, né, pastor? Mas tem aqui todos os versículos, tudo os assuntos, tudo por ordem, né? Então tem aqui, né? Os irmãos podem acompanhar, eu estou vendo aqui, ó, geologia, bibliologia, cristologia, heresiologia, né? Enfim, tem até alguns estudos da esposa, né? Do irmão, a irmã Valdenira, que inclusive também parte tem... mais da família, de comunicação no casamento, a área que ela atua mais, tem sido uma bênção. Amém. Tem vários. Olha, você pode chegar ali também em vários assuntos, né? Não apenas sobre as traduções corretas, né, da palavra de Deus, mas em muitos outros assuntos, né? Por exemplo, vamos clicar aqui em Bibliologia 1, né? Olha quantos artigos que você tem aqui para você poder ver aqui, tá bem? Contradições da Bíblia, enfim, tem muita coisa, mas muita mesmo, né? Realmente é um site muito precioso, né? Ao qual nós temos aí a oportunidade em língua portuguesa, né? Do trabalho aqui do irmão Hélio. Outra que eu gostaria de mostrar, irmão Hélio, deixa eu só remover aqui, mas eu queria mostrar também outro site também o canal do irmão no YouTube, né? Também gostaria de mostrar para os irmãos aqui, né? E tá aqui, né? Que é o sst.tel, né? E lá também, né, pastor, tem vários vídeos, né, de pregações, né? Inclusive a própria esposa dando algumas palestras, né, também. Inclusive o irmão aqui também, né? Então, muito bom, né? Muito bom mesmo. Também faço votos aos irmãos que possam estar acompanhando também ali vários vídeos, né? Muito bons que tem ali também. Os irmãos podem estar acompanhando, né? E também, né, o irmão Hélio, um outro assunto que eu gostaria de estar trazendo com o irmão, além do site Sola Escritura, né, _tt.org e também do canal sst.tel no YouTube. Eu queria também que o irmão falasse um pouco sobre a Bíblia, né, literal no texto tradicional, que a BV Books vai estar lançando dentro em breve, né? Tive a oportunidade de conversar com o irmão Cláudio aqui recentemente e a gente falou um pouco sobre essa novidade aqui na língua portuguesa. Eu queria que o irmão explicasse um pouco sobre essa Bíblia, né? Eu sei que tem muito da participação do irmão nesse trabalho editorial da BV Books. Pois é, irmão, a Bíblia DT não nasceu assim propositadamente. Em torno de 1998, houve um apelo da Almeida Corrigida Fiel para iam fazer uma revisão. Ela foi lançada em 94, logo em 95. Tinha umas coisinhas bem simples, mas bem chocantes, né, que eles consertaram imediatamente, né? E eles iam fazer uma revisão e pediram sugestões. Deram um prazo curto, a gente trabalhou assim de madrugada, umas 6 pessoas tentou oferecer umas sugestões. Depois foi demorando a fazer as correções e eu fui revendo mais, aí comecei com mais devagar, comparando com o grego e fui fazendo mais sugestões. E depois surgiu a ideia de ter um perfil diferente. A Bíblia para ser usada no púlpito, nas pregações ao ar livre, deve continuar sendo a CF. Hoje tem também a BKJ, que também é muito boa, ambas são baseadas no texto tradicional, e deve ser a Bíblia usada nas pregações. Mas para estudo, para a pessoa tirar as dúvidas. Então eu vou fazer uma Bíblia bem literal, pode desagradar a qualquer pessoa que só quer agradar a Deus. E mesmo trabalhando como professor,
virava não, mas ia assim até 1h, 2 da manhã, todas as noites, e fui fazendo aos poucos para ser uma Bíblia de estudo. E tudo que eu tinha aprendido, que ia aprendendo, que ia fazendo aqui, lendo muito comentário, e fui colocando na Bíblia, na LTT, para ser uma Bíblia de estudo, uma Bíblia auxiliada da ACF e da BKJ. Né? E agora era a minha oração de publicar isso. Mas tentei fazer, mas na impressão normal, em pequena tiragem, sai muito pesado, tem que ser um papel grosso, e a maquinária não sai o papel fino. Então eu orava que um dia Deus mandasse alguém, uma editora que imprimisse. E graças a Deus, uma editora já grande, dinâmica, a BV Books está com o propósito de imprimir. De início a gente pensava no primeiro semestre, depois essa epidemia atrapalhou tudo. Né? Uhum. Então depois passou para esperar em agosto, setembro, mas não vai dar em agosto, setembro, nada, já estamos em setembro. Em setembro, né? Ora a Deus que talvez no início do próximo ano consigamos ter a LTT à disposição dos irmãos em papel. E minha oração não só que seja impressa, mas que tenha um impacto dos crentes sinceros, que querem entender e obedecer a palavra de Deus. Uhum. Que só explicando, irmão Hélio, para os irmãos, ela é uma Bíblia que ela foi traduzida literalmente, né? Palavra por palavra. Obviamente, as nossas traduções elas não são, né, ruins de maneira nenhuma. Mas, obviamente, existem palavras que não tem no original que foram colocadas para dar sentido no texto. Né? E, inclusive, né, uma das bênçãos da Trinitariana é que ela coloca estas palavras que foram acrescentadas para dar sentido para nós no português, ela coloca essas palavras em itálico, para que justamente o pastor, até um leigo, quando lê a palavra de Deus, tem essa palavra destacada em itálico, né? Ele possa compreender e entender. Inclusive, eu estou com a minha Bíblia aqui aberta, eu não sei se eu vou conseguir mostrar aqui para os irmãos, está em João 12, versículo 36. Eu não vou conseguir mostrar, enfim. Mas o itálico, né? Então, por exemplo, versículo 36... do 12:36. Então, enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Estas coisas disse Jesus, retirando-se, ocultou deles. Coisas não está no original, né? Então seria estas disse Jesus e retirando-se, ocultou-se deles. Talvez até conseguiríamos entender, mas a palavra coisas ela está implícita, né? Então, mas como não está no original, eles colocam aqui no itálico. Então, o texto, a literal do texto tradicional, irmão, ela seria realmente todas as palavras sendo traduzidas e colocadas ali, né? É Novo Testamento e Velho também, irmão Hélio? Ou só está no Novo Testamento? Não, é Novo e Velho, com cerca de 2.000 notas grandes de rodapé e 10.000 notas que ficam no próprio versículo. E há também outras coisas que são quase como mini comentário. Eu faço uma convenção, às vezes no próprio versículo diz Jesus foi ao mar. A gente fica pensando, qual mar? Mar da Galileia, mar Mediterrâneo? Então eu boto em letra riscada, bem miudinha a letra, aí eu esclareço, mar da Galileia, ou então mar morto. Então tem vários níveis de comentário. Um é esse, de uma palavra que eu boto um sinal, não deve ser pronunciado, não deve ser lido, para entender. Então tem comentário. E, voltando à questão de itálica, é uma questão de honestidade. Às vezes tem palavra que, numa língua, ela pode ser omitida e todo mundo entende. Mas, noutra língua, você não pode fazer isso. Um exemplo bem simples. A gente está aqui em português e você diz, você vai à minha festa? Vou. Mas em inglês isso é um absurdo, você não pode usar só o verbo. Você perguntar, are you going to my feast?
Aí você diz, yes, I am. Você tem, sim, eu estou. Você não pode somente dizer, estou. Então, tem peculiaridade, coisas que são implícitas e são proibidas numa língua, ou deselegante, mas todo mundo entende, e outra linguagem tem que ficar explícita, senão todo mundo não entendia. Né? Porque em inglês tem umas coisas que ele levou a mão, tocou na mão. Havia a mão da esposa ou da filha, mas em português tem que perguntar qual mão. Então, tem coisa que tem que botar em itálico. Agora, quando a gente bota, nós podemos estar errados, porque é infalível só Deus. Isso. E ali mesmo, quando em Efésios fala que nós estamos nos lugares celestiais, na realidade não há a palavra lugares. Mas não dá certo no português, estamos nos celestiais. Os celestiais o quê? Então, alguns acham que podem ser os assuntos celestiais, os lugares celestiais. Então, a gente coloca a interpretação que parece melhor, mais honesta, mas por honestidade nós colocamos em itálica, que alguém pode discordar. Diz, não, não concordo, eu acho que não é lugares celestiais, é aspectos celestiais. Então, itálicas é honestidade. Nunca compre, mesmo que seja do texto tradicional, nunca use uma Bíblia que não tem itálica, que você vai confundir o que é do tradutor com o que é de Deus. Exatamente, né? Então, aí o irmão crê que mais ainda vai ser mais para o final do ano ou para o começo do ano que vem, né, o lançamento da LTT, né? Estourando. Então, na revisão, já terminou o 1 Coríntios, viu? E no primeiro... Eu acho que eu fiz umas 20 ou 30 revisões no Novo Testamento, porque era meu devocional, e o Velho Testamento eu confesso que fiz menos. Então a revisora encontrava erro de português, falta de uma vírgula, falta de um acento, isso era muito mais frequente no Velho Testamento, demorou mais. E agora nós estamos já em vamos começar 2 Coríntios, no Novo Testamento. Se Deus quiser, termina a revisão e a diagramação. Eu não sabia que a publicação do livro era um processo tão complicado, mas tem várias revisões, revisão, para sair perfeito. Eu espero que no começo do ano dê para sair. Maravilha. Bom, Hélio, eu quero agradecer demais, né, a sua disponibilidade em conversar conosco hoje, né? E, obviamente, a gente teria muito mais assuntos para conversar, para abordar, né? Muitos mais versículos para estar falando. Mas eu creio que, né, a oportunidade de ter o irmão aqui conosco, principalmente para quem não conhece, para quem não sabe, do site da Sola Scriptura, né? Do trabalho especial que o irmão tem feito na língua portuguesa. Né? Realmente, como eu vou até... Vários irmãos estão passando aqui. Eu quero registrar aqui o John Lennon, que cita o versículo que nós estávamos procurando, João 5,4. Né? O Edilson manda o seu boa noite, também a Priscila. O pastor Anísio diz aqui, a história da falsificação do texto sagrado tem início com o diabo e continuidade por meio de seus filhos. Não tem como aceitar bíblias falsas nas igrejas fiéis, bíblicas, portanto, batistas independentes e fundamentalistas, né? Temos realmente que caminhar por esse caminho. Eu queria encerrar, irmão, com a palavra do irmão Rogério. Ele diz aqui, obrigado por este estudo. Isso é algo que nossos pastores aqui na Igreja Batista Emanuel de Jundiaí têm notado constantemente para manter a melhor tradução. Bom saber que estamos juntos na batalha. Amém, né? Amém. Né, como Elias, né? Deus fez questão de dizer para ele, olha, tem vários servos aí de Deus que não se dobraram aí, né, diante de Baal. E eu fiquei muito feliz, né? E muitas pessoas, igrejas batistas bíblicas, regulares, independentes, irmãos da convenção preciosos também, né? E outros irmãos, né, que realmente têm lutado pelo texto tradicional da palavra de Deus, né? Então fica o nosso agradecimento
a cada um dos irmãos que tem participado conosco, né? O irmão Rogério concorda aqui, o irmão John cita João Lennon 12, João 12:36, enquanto tendes luz, credes na luz, para que sejais filhos da luz, essas coisas disse Jesus, retirando-se, ocultou deles. É isso então. Bom, mais uma vez, irmão Hélio, eu quero agradecer a presença do irmão, né, entre nós. Procurem o site solaescriptura-tt.org, o canal no YouTube sst.tel. Né, valorize o trabalho do irmão Hélio. Tem ali material para você se deleitar aí pelo... né, irmão? Até a volta de Cristo tem muita coisa para você estudar, avaliar. E vamos ficar no aguardo da Bíblia de Estudo LTT que está chegando aí. Obrigado, irmão Hélio. Amém. Eu que agradeço, pastor. E fiquei muito feliz e alegre e gostei de lhe conhecer. Amém. Louvado seja Deus. Bom, quero lembrar aos irmãos que estão acompanhando este momento, né, conosco, que este programa logo mais vai estar disponível no Spotify. Conversa com o pastor, está lá, você procura e vai estar disponível para você ouvir em áudio, tá bem? Logo mais nesta noite. É isso então. Um abraço a cada um dos irmãos. Fique com Deus e até próxima segunda-feira com mais um Conversa com o Pastor. A todos uma boa noite, fique com Deus e que Deus abençoe a cada um dos irmãos.